Olá, pessoal de EAD 763. Chegamos na nossa aula de estratégia de rede de suprimentos. Nós já discutimos nas aulas anteriores sobre a estratégia de capacidade e de localização. Então, seguindo adiante na nossa tomada de decisões em estratégias de operação, nós vamos falar sobre a estratégia de rede de suprimentos. Bom, seguindo o nosso esquema já de aula, nós vamos falar sobre essa parte expositiva, que eu vou dividir em dois momentos aqui, em dois arquivos. E na próxima aula, no nosso próximo encontro virtual aqui, nós vamos fazer um estudo de caso sobre a empresa Quill. Bom, esse material, na qual eu baseei boa parte da apresentação, está no capítulo 4, lá do nosso livro-texto do Slack do Lewis, que já está lá no Moodle, e creio que vocês já leram e já fizeram a provinha de leitura sobre ele. Bom, quando a gente fala sobre estratégia de cadeia de suprimentos, do que nós estamos falando? Quais são as questões importantes que nós vamos responder ao longo aqui dessa aula? A primeira, meio óbvia, é falar o que é uma cadeia de suprimentos e o que é estratégia de cadeia de suprimentos. E também nós vamos discutir a grande decisão, o que eu compro e aquilo que eu faço internamente na minha organização. Vamos falar também sobre os tipos de relacionamento na cadeia de suprimentos, as dinâmicas, como funcionam, né, as dinâmicas, o relacionamento entre os atores aí da cadeia e algumas incertezas associadas a essa dinâmica. E também como a gente enfrenta os problemas e riscos associados aí à gestão de cadeias de suprimento. Um assunto que se torna absolutamente necessário e atual dentro dessa nossa crise aqui do Covid-19, né, que trouxe aí desafios inéditos sobre estratégia de cadeia de suprimentos em um mundo que está muito globalizado, absolutamente globalizado, cadeias cada vez mais complexas, internacionais. Então é interessante que boa parte da nossa discussão aqui, no final vocês vão ver que vai se aplicar muito a esse momento que nós estamos vivendo. Bom, começando lá do início, vamos falar do que é uma cadeia de suprimento. Acredito que vocês já estão fazendo essa discussão lá com a disciplina do professor Alvair, mas não custa a gente retomar. Bom, uma cadeia é um sistema que envolve todos os elementos da cadeia de produção, desde o fornecedor da matéria-prima até o produto ou serviço chegar no consumidor final. Então, a ideia, se eu pegar um produto como uma caneta, por exemplo, eu tenho aqui matérias-primas como petróleo, minério de ferro, outros minerais, e esses minerais são transformados em plástico, em metal, em tinta, que são por sua vez montados em uma caneta que passa por uma série de distribuidores, varejistas, até chegar na nossa mão como consumidor final. Eu não vou entrar aqui nessa aula, quem está discutindo isso é o Alvair, mas existe também, nós vamos falar isso em uma outra aula, a gente vai ver que existe também uma cadeia reversa, tá? A partir do momento quando eu descarto o produto, mas é assunto para uma outra aula. Bom, e por que que hoje, não digo hoje, que essa é uma discussão que já tem bem uns 30 anos na gestão de operações e na gestão de negócios como um todo, a gente deixou de enxergar uma organização como um único ente. Então, as operações não acontecem só dentro de uma organização, ela acontece dentro de uma cadeia de suprimento. Eu acho que essa mudança de paradigma em enxergar a gestão das operações é muito importante, foi uma das revoluções aí da gestão, da administração nos últimos 30 anos, diria que uma das maiores. E por que isso? Cada vez que eu coopero entre esses membros, eu reduzo os riscos individuais e melhoro a eficiência do meu processo como um todo. Eu elimino perdas, elimino os esforços desnecessários,
reduzo custos, melhoro a flexibilidade. Se a gente pensar nos nossos objetivos estratégicos de desempenho, trabalhando tendo essa visão de cadeia de suprimento e não da gestão da operação única, eu consigo melhorar, como eu falei, o objetivo de custo, de flexibilidade, de qualidade, de confiabilidade, rapidez, né, aquela entrega. Então vamos avançar um pouco mais no conceito do que é uma cadeia. Aqui tem esse desenhinho que está lá no nosso capítulo do Slack. Então ele fala, eu posso ter aí uma cadeia, algo como isso. Isso daqui é uma simplificação bem simples do que seria uma cadeia de suprimentos. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 níveis de fornecedores de matéria-prima e 3 níveis de distribuidores até chegar ao cliente final, tá? Só que no mundo real, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, eu tenho na cadeia automotiva, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de empresa focal, já eu falo como isso, uma montadora. Uma montadora tem, às vezes, fornecedores de terceiro, quarto, até quinto nível, até chegar da montadora, andando a montante, como a gente fala, ou seja, cada vez mais perto da matéria-prima, até chegar lá na Vale ou na Petrobras, que são as fornecedoras aí de matérias-primas, né? E eu conto esses fornecedores todos na casa dos milhares. Para vocês terem uma ideia, fornecedores diretos de uma empresa como a Volkswagen estão em torno de 300, tá, fornecedores. E o número de componentes que a Volkswagen compra para montar um carro é em torno de 1.500 a 2.000 componentes. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade que é essa rede de fornecedores. E outra coisa, boa parte desses fornecedores trabalham para concorrentes diferentes. Então, o mesmo fornecedor que vende uma peça para o câmbio da Volkswagen vende para a GM, vende para a Fiat, vende para a Toyota. Então, você tem relações extremamente intrincadas, do mesmo jeito aqui na cadeia de distribuição, tá? E quem que é essa tal empresa focal que a gente falou? Que ela é muito importante para dar um ponto de vista de análise melhor para essa questão da estratégia de rede de suprimentos. Geralmente, a empresa focal, ela vai ser daquela empresa que ou tem um poder de coordenação maior sobre a cadeia como um todo. Exemplo claro disso, montadora de automóvel. As montadoras de automóvel têm um controle muito forte sobre toda a rede de fornecedores e de distribuidores, tá? Ou pode ser aquela empresa que detém a marca. Por exemplo, a Nike. A Nike detém a marca dos seus produtos, ela fabrica ela mesma pouca coisa, mas ela detém a marca, ela que desenvolve produto, ela que detém a tecnologia, mas ela depende de uma rede aí de fornecedores, tanto a montante quanto a jusante, que é o termo que a gente usa quando cada vez estou mais perto do cliente final, muito grande e complexa. O problema é que essa empresa focal ela varia de acordo com o tipo de rede que eu estou trabalhando, de acordo com a empresa que eu estou trabalhando também. Por exemplo, se eu falar do setor de alimentos, às vezes a empresa focal tende a ser o varejista, como o Carrefour. O Carrefour hoje, eles mesmos têm marca própria, eles desenvolvem fornecedores, eles têm controle sobre os distribuidores e eles estão aqui, ó. Estão aqui na ponta em contato com o cliente final. Ou, dependendo outro, ainda no setor de alimentos, eu posso ver uma empresa como a Nestlé, como uma empresa focal. A Nestlé detém marca, detém capacidade de desenvolver novos produtos, tem um certo nível de controle sobre os seus fornecedores, os seus distribuidores, e às vezes até com o Carrefour, que também pode ser visto como uma empresa focal. Então, para vocês verem que esses relacionamentos dentro de uma rede de suprimentos são extremamente complexos e vêm se tornando cada vez mais complexas. Por exemplo, hoje já não basta mais a gente dizer que a empresa tem relacionamento só com o seu fornecedor direto e o seu cliente direto. Hoje, as relações
comerciais vão além das relações contratuais. É claro que uma relação contratual de compra e venda, eu geralmente tenho com o meu cliente direto ou com o meu fornecedor direto. Mas eu tenho relacionamentos com subfornecedores. Por exemplo, a Natura, ela está desenvolvendo material de embalagem com um subfornecedor dela. Ela está desenvolvendo uma linha de produtos que usam material reciclado, PET reciclado na sua embalagem. Para a Natura conseguir fazer isso, ela foi conversar com o subfornecedor dela. Seria mais ou menos isso aqui, olha. A Natura compra os frascos de um fornecedor, que me escapou o nome agora, e esse fornecedor compra o material reciclado da Global Pet. Então, a Natura, que está aqui, teve que negociar, tratar, definir especificações técnicas de produto, até chegar a negociar preço com a Global Pet. Só que a Natura não tem uma relação contratual direta com a Global Pet, e sim com a fornecedora do frasco, que compra, essa sim é que compra o material da Global Pet. Bom, e também tem uma outra visão, que é o chamado ecossistema, onde eu não tenho só essa rede aqui de fornecedores e clientes diretos. Eu tenho também o que a gente chama de fornecedores complementares. Por exemplo, se a gente pensar em hoje os mercados de smartphones, eu tenho o Google, ele é fornecedor da Samsung. Os desenvolvedores de apps, por sua vez, não têm relação nenhuma contratual direta com a Samsung e nem com a Google. O desenvolvedor de app, ele é livre hoje para usar a plataforma do Google, desenvolver um aplicativo e hospedar na plataforma do Google. Mas eles são dependentes da Samsung e do Google. Cada vez que o Google lança uma atualização, cada vez que a Samsung lança um novo modelo de celular, esses desenvolvedores mudam os seus produtos, as suas especificações. E por outro lado, todo mundo aqui depende das empresas de TI. E as empresas de TI também dependem deles. E eles não têm nenhuma relação contratual, tá? Então eu tenho um ambiente hoje em dia muito mais complexo dessas relações de rede de suprimentos. Então, na hora que eu for definir a minha estratégia de cadeia de suprimentos, eu tenho que levar em consideração esses fatores. E o que é, então, quando a gente fala de estratégia de rede de suprimentos? Ou de cadeia de suprimentos? Quais decisões nós temos que tomar? Primeira, como a dinâmica dessa rede, ou seja, essas relações entre clientes e fornecedores, entre subfornecedores, com o ecossistema, vão afetar a minha organização. Eu pensando agora como gestora de uma organização. E como essas redes podem ser gerenciadas para benefício da organização. Percebam que eu coloquei gerenciadas entre aspas, porque, assim como ocorre com o mercado consumidor, eu tenho, como gestora de uma organização, eu tenho muito pouco poder de ação sobre essa rede, tá? Eu, muitas vezes, tirando se você é uma montadora, você tem pouco poder de influenciar decisões dos seus fornecedores e dos seus clientes. E mesmo a montadora, existem casos em que a montadora não consegue exercer essa gestão de maneira tão eficaz, ou seja, não consegue controlar os seus fornecedores tão fortemente. Exemplo, quando o fornecedor é tão grande quanto ela, por exemplo, fornecedores de aço, tá? E agora, encerrando essa primeira parte da aula, eu vou deixar um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês refletissem e respondessem duas perguntinhas aqui sobre um caso muito rápido que eu vou ilustrar aqui rapidamente. Eu acho que todos vocês já ouviram a história de como a Apple e a IBM, lá nos anos 80, travaram, né, trilharam caminhos muito distintos na sua guerra que eles travaram pela dominação do mercado dos computadores pessoais. A Apple, ela desenvolveu o sistema operacional do computador, o Apple II, que diziam que era um sistema operacional muito bom. É o pai do macOS. Pai não, né? Diria que é o tataravô aí do macOS. E a IBM, por outro lado, a Microsoft, né, a relação Microsoft-IBM, a IBM não desenvolveu um sistema operacional próprio. Ela
buscou inclusive a Apple, mas a Apple não licenciou na época o sistema operacional. Então a IBM procurou o que na época era ainda uma empresa muito pequenininha chamada Microsoft. A Microsoft sim, não teve problemas, licenciou o sistema operacional para a IBM e o resto é história, né? O padrão Intel, né, se tornou o que usa o sistema operacional Windows, né, que depois virou da Microsoft, com um, o processador da Intel, que era usado nos computadores PCs da IBM, se tornaram dominantes no mercado. Bom, corta para a história, pulamos 20 anos aí para frente, nos anos 2000, a gente tem de novo a Apple com uma estratégia, diria, de verticalização. A Apple não licencia o sistema operacional dela, o iOS, dos seus smartphones para ninguém. Os desenvolvedores de aplicativos têm de estar subordinados à arquitetura aqui do iOS, ao contrário da estratégia do Google e da Samsung. A Samsung, que hoje domina o mercado global de celulares, ela utiliza o sistema, o Android, que é desenvolvido pelo Google, que é um sistema aberto, que é usado pela concorrência e, inclusive, pode ser aprimorado, muitas vezes customizado para cada tipo de celular. São estratégias distintas e eu gostaria que vocês discutissem. Primeiro, se a decisão da Apple em relação a não vender o sistema operacional do Apple II para a IBM foi correta. E hoje, se essa estratégia da Apple, da Google e da Samsung, quais seriam as vantagens e desvantagens de cada uma? Obrigada e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da aula.